Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, venha te levantar, capacitar, erguer, levantar os irmãos e dar vitória em nome de Jesus. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favor aos irmãos, se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Eu vou soltar o vídeo, não saia, que no final eu estarei levantando o clamor pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Desde pequeno eu ouvia minha mãe dizer que eu era separado por Deus. As profecias se repetiam desde que eu era apenas um menino sentado nos cultos de domingo. Esse aí vai ser grande no ministério, diziam os irmãos mais antigos. Cresci com aquela promessa queimando no peito, como se um selo celestial já estivesse sobre minha testa. Me chamavam de escolhido, e eu acreditei. Meu pai era um homem simples, caminhoneiro, e minha mãe uma mulher de oração. Desde cedo fui ensinado a jejuar, a orar de madrugada e a buscar os dons espirituais. Enquanto outros meninos brincavam, na rua eu estava no monte com minha mãe e os irmãos de oração, clamando por uma unção sobrenatural. Foi numa dessas vigílias que aconteceu a primeira manifestação. Eu tinha 17 anos. Enquanto orávamos, comecei a falar em línguas estranhas, um som que nem eu compreendia, mas que arrancou aplausos dos irmãos. É o batismo com o Espírito Santo, gritaram. Naquele dia, a igreja inteira caiu em festa. Naquela noite, eu dormi convencido. Deus havia me escolhido. A partir dali, minha reputação começou a crescer rapidamente. Eu era chamado para orar nas casas, fazer revelações e aconselhar pessoas. Aos 20 anos, já me chamavam de profeta Isaac. Os convites para pregar em outras igrejas não paravam. Os pastores disputavam minha presença em suas vigílias. A cada culto, as pessoas me cercavam pedindo oração. Com o tempo, comecei a desenvolver o dom das revelações pessoais. Eu dizia nomes de parentes, detalhes da vida financeira e até pecados escondidos das pessoas. Todos ficavam impactados, mas o que eu não percebia era que dentro de mim nascia algo perigoso, o orgulho. Comecei a acreditar que eu tinha algo que ninguém mais tinha. Não era mais o Espírito que falava através de mim. Era a minha vaidade que gritava, e quanto mais o povo me exaltava, mais eu me alimentava daquela glória. Foi então que surgiram os anjos de luz nas minhas madrugadas de oração. Em sonhos, eu via seres reluzentes que me entregavam supostas novas revelações para a igreja. Eles me diziam que eu era um escolhido de uma nova geração profética, um enviado direto para preparar o povo. Mas eu ignorava um detalhe: o cheiro de enxofre que sempre ficava no quarto após essas visitas. As pessoas traziam ofertas para o meu ministério. Comecei a receber grandes valores, comprando carros novos, roupas caras, relógios de luxo. É a recompensa do servo fiel, eu dizia, enquanto minha esposa Ruth me olhava preocupada, mas calada. Meu nome já era conhecido em várias cidades. Começaram a surgir discípulos fanáticos como Priscila, uma jovem que me seguia em todos os cultos e dizia que eu era a boca de Deus na terra. Ela fazia vídeos das minhas ministrações e viralizava nas redes sociais, aumentando ainda mais meu status. Pastores antigos, como o pastor João, tentaram me aconselhar. Ele dizia com firmeza: Isaac, tome cuidado com o orgulho, nem tudo que reluz é ouro, discirna os espíritos. Mas eu o enfrentei no púlpito, chamando-o de pastor tradicional sem visão espiritual.
Ministrei cultos lotados. Teatros, ginásios e até shows gospel me convidavam. Eu já orava em línguas, em cima de palcos, com milhares de pessoas aplaudindo e depositando envelopes com dinheiro aos meus pés. Mas foi exatamente nesse auge que pequenos sinais começaram a me cercar. À noite, vultos passavam pelo quarto. Sussurros macabros me acordavam dizendo: "Você é nosso." Pesadelos com gritos de almas queimando me tiravam o sono. Ainda assim, eu dizia para mim mesmo: é guerra espiritual porque sou muito ungido. Meu casamento começou a ruir. Ruth chorava escondida, dizendo que eu não era mais o mesmo. Eu a chamava de fraca na fé. Não toque no ungido do Senhor. Eu gritava sempre que ela tentava conversar. E então, no meio de toda essa cegueira espiritual, surgiu André, um jovem que frequentava meus cultos e que, em certo dia, manifestou um espírito no meio da pregação. Quando me aproximei para expulsar, o demônio olhou nos meus olhos e sussurrou: "Profeta, não, servo do meu Senhor, nós é que te damos poder." Por um breve segundo, meu coração gelou, mas logo disfarcei diante da multidão e continuei o culto como se nada tivesse acontecido. O povo aplaudiu. Eu sorri, mas dentro de mim algo começou a rachar. E foi assim que o caminho para minha queda começou a ser pavimentado. Eu estava prestes a ser confrontado com o inferno, que secretamente já me aguardava de braços abertos. Depois daquele culto com André, algo dentro de mim começou a se agitar. Eu tentava fingir que tudo estava normal, mas não conseguia apagar da mente aquelas palavras sussurradas pelo espírito que o possuía. Servo do meu Senhor. Essas palavras ecoavam como um martelo dentro do meu peito. Eu, que sempre me considerei o homem mais ungido daquela geração, agora tinha dentro de mim uma semente de dúvida que me corroía em silêncio. Mesmo assim, o ministério continuava crescendo. Priscila, minha seguidora mais fiel, estava cada vez mais obcecada. Ela dizia que o Espírito de Deus a usava para sonhar com os grandes projetos que Deus tinha para mim. Em um de seus sonhos, ela viu um auditório com milhares de pessoas aos meus pés, me adorando como um verdadeiro homem de Deus dos últimos dias. Eu sorri ao ouvir isso, mas dentro do meu coração já não havia a mesma certeza de antes. As ofertas só aumentavam. Pessoas de todas as partes vinham me entregar alianças de ouro, relógios caros, carros de luxo, e diziam que estavam plantando sementes na vida do profeta. E eu recebia tudo, justificando que o trabalhador é digno do seu salário. As contas bancárias cresciam a um nível que eu nunca imaginei. Eu já tinha mansões, empregados, segurança particular e carros importados na garagem. Mas à noite, as visitas espirituais se tornavam mais intensas. O anjo de luz vinha quase todas as madrugadas. Seus olhos eram como brasas brilhantes, sua voz doce e envolvente. Ele me dizia que eu estava sendo preparado para um nível de autoridade nunca antes visto na terra. Você governará nações espirituais, Isaac. Grandes mistérios serão revelados somente a ti. Porém, o cheiro de enxofre continuava impregnando o quarto sempre após essas visitas. Minha esposa, Ruth, já não conseguia mais esconder seu medo. Ela orava baixinho ao meu lado, chorava de madrugada e chegou a me dizer em lágrimas: Isaac, eu sinto que não é Deus que tem te visitado. Eu sinto algo pesado dentro desta casa. Eu a repreendi severamente. Mulher de pouca fé, você quer
Tocar no ungido? Cuidado, Ruth, não questione o chamado de Deus na minha vida. Ela se calava e ia chorar sozinha no quarto de hóspedes. O pastor João, meu antigo mentor, continuava tentando me chamar para conversas reservadas. Um dia, ele veio até minha casa. Sentamos na varanda da minha mansão e ele, com olhos marejados, disse: Isaac, você se perdeu. Isso não é mais o Evangelho. Você não prega mais Cristo, você prega você mesmo. O orgulho está te cegando. Naquele dia, minha reação foi ainda mais cruel. Levantei-me da cadeira, bati a mão na mesa e disse: Pastor João, o senhor é um invejoso. Deus te deixou no passado, mas a mim ele elevou. Eu sou o novo tempo de Deus. Não se levante contra o escolhido. Ele apenas abaixou a cabeça e saiu, com um olhar de tristeza profunda. Aquela foi a última vez que conversamos. Mesmo com todos os alertas, multidões continuavam vindo aos meus cultos. Eu promovia campanhas com 7 dias de revelação, 10 madrugadas proféticas e propósitos financeiros de fé. As pessoas vinham desesperadas por respostas e eu, cada vez mais vaidoso, dizia aquilo que elas queriam ouvir. Eu já não precisava mais estudar a palavra. As revelações simplesmente surgiam na minha mente. Ou melhor, eram sopradas nos meus ouvidos espirituais por aquela entidade que eu chamava de anjo. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma dessas madrugadas, enquanto eu orava em línguas, no meu escritório, o ambiente mudou. As paredes começaram a suar água escura, a temperatura caiu drasticamente e eu ouvi um riso grave e profundo vindo de todos os cantos. Naquele instante, o anjo apareceu, mas agora sua forma já não era tão luminosa. Sua pele parecia queimadura viva, seus olhos eram 2 buracos negros e suas asas estavam podres e corroídas. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse com uma voz que me atravessou a alma: Agora você está pronto, Isaac, pronto para conhecer aquele a quem tem servido esse tempo todo. Eu caí de joelhos, paralisado pelo medo. Minha boca tremia e não conseguia emitir nenhuma palavra. Aquele ser estendeu a mão, tocou minha testa e tudo escureceu subitamente. Foi ali que eu comecei a ser arrastado para um abismo espiritual. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a encarar o próprio inferno que secretamente financiava meu ministério. Quando recobrei a consciência, me via em um lugar completamente estranho. O chão era como brasas vivas, um vermelho incandescente que soltava fumaça. O ar era pesado, sufocante. Ao redor, criaturas deformadas se arrastavam, gritando de dor. Os gritos eram tantos que pareciam perfurar meus ouvidos. Pela primeira vez, eu entendi o peso real da palavra tormento. Meus pés estavam descalços sobre aquele solo ardente. Mas o que me assustava não era a dor física, e sim a dimensão daquele lugar. Era como um vale sem fim, onde milhares, talvez milhões, estavam ali sendo atormentados. Eles gritavam, clamavam, pediam socorro, mas eram ignorados. De repente, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Virei-me e vi o anjo de luz, agora completamente desfigurado. Ele não escondia mais sua verdadeira face. Seus dentes eram como lâminas, sua pele negra e brilhante exalava podridão. Ele ria com escárnio. Bem-vindo, Isaac. Esta é a verdadeira sala do seu ministério. Tentei clamar a Deus, tentei orar, mas não conseguia. Meus lábios tremiam e nenhum som saía. Era como se toda a minha autoridade espiritual tivesse sido arrancada. O demônio me conduziu por aquele abismo.
E então, uma cena ainda mais perturbadora se apresentou diante dos meus olhos. Vi púlpitos, altares, templos enormes, mas todos cercados por correntes de fogo. Sobre os altares estavam figuras conhecidas, pastores, profetas, apóstolos, muitos que eu conhecia pessoalmente. Homens e mulheres que, assim como eu, um dia se intitulavam Ungidos do Senhor. Vi o pastor Geraldo, o apóstolo Marcelo, a missionária Sílvia, todos gritavam em desespero, sendo devorados por vermes que nunca morriam. Seus olhos suplicavam, mas suas bocas só soltavam gemidos de dor. O anjo riu novamente e explicou: esses são os que, assim como você, usaram o nome de Deus para alimentar seus próprios egos, falaram em línguas falsas, profetizaram mentiras, enriqueceram com o desespero alheio e agora pagam o preço. Meu coração parecia ser esmagado dentro do peito. Eu gritava por misericórdia, mas apenas o eco da minha própria voz respondia. Então, fui levado a uma câmara mais profunda, onde uma criatura maior me aguardava. Seus olhos eram como chamas vivas, sua presença esmagadora. Ele não precisava se apresentar. Eu sabia quem era: o próprio diabo. Ele sorriu friamente e disse: Isaac, você sempre foi meu. Desde o dia em que desejou ser exaltado, eu sussurrei em seus sonhos, alimentei seu orgulho, e você bebeu do meu cálice sem questionar. Seus dons, falsos, suas profecias, inspiradas por mim, e o povo, como eles amam ser enganados. Meu corpo inteiro tremia. Eu, que pregava para multidões, agora era só um homem nu, frágil e desesperado diante do Senhor das Trevas. O diabo continuou: sabe qual o maior prazer do inferno? Não é destruir os mundanos, Isaac, é usar os que pensam que estão servindo a Deus. Quanto maior o engano, maior a multidão que arrastamos conosco. Comecei a ver rostos no meio das chamas, rostos de membros da minha igreja, discípulos, seguidores de minhas falsas profecias. Eles gritavam meu nome: Isaac, você nos conduziu até aqui. O peso da culpa me esmagava. Eu queria morrer, mas ali não havia morte, apenas sofrimento eterno. Nesse momento, ouvi um sussurro fraco, distante, mas diferente de tudo que eu tinha ouvido naquele lugar. Uma oração. Era Ruth. Minha esposa estava orando por mim naquele exato instante no mundo dos vivos. Sua voz atravessava as barreiras do inferno como uma flecha de luz. Senhor, salva meu marido enquanto há tempo. Tenha misericórdia da alma dele. A luz daquela oração cortou as trevas e fez o próprio diabo recuar por um instante. O inferno inteiro pareceu estremecer. As correntes que me seguravam começaram a se romper. O grito do diabo ecoou com fúria. Ele ainda é meu! Não pode escapar! Mas naquele momento, uma mão invisível me puxou com força para fora daquele abismo. Quando abri os olhos, estava novamente no meu quarto. O suor escorria pelo meu rosto, minhas roupas estavam encharcadas. Eu respirava ofegante, como se tivesse acabado de sair de um incêndio. As imagens daquele inferno ainda estavam gravadas na minha mente, queimando como brasas vivas. Eu mal conseguia acreditar que ainda estava vivo. Ruth entrou correndo no quarto, assustada com meus gritos. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ela se ajoelhou ao meu lado e, com a voz trêmula, perguntou: Isaac, o que aconteceu? Eu não consegui falar. Apenas a abracei com força, sentindo o peso do meu orgulho desmoronar sobre mim. Pela primeira vez em anos, eu me sentia nu diante de Deus, despido de toda a vaidade, de toda a falsa unção que me cegava.
Naquela madrugada, chorei como nunca havia chorado. Ruth também chorava comigo. Entre soluços, consegui balbuciar. Eu vi o inferno, Ruth. Eu vi onde eu iria parar. Ela me segurava forte, como quem segura alguém que quase se afogou. E ali, no meio do pranto, começamos a orar juntos. Pela primeira vez em anos, minha oração não tinha línguas estranhas, não tinha gritos de poder, não tinha revelações inventadas. Era só um clamor simples, sincero e desesperado por misericórdia. Nos dias que se seguiram, o peso da culpa me esmagava. Cada pregação falsa que eu havia feito, cada oferta manipulada, cada mentira profética, tudo vinha à minha mente como um filme macabro. As faces das pessoas que confiaram em mim me assombravam. Mesmo assim, o diabo não desistiu de mim. Começaram ataques espirituais em casa. Portas batiam sozinhas, vultos surgiam à noite e vozes sussurravam em meus ouvidos. Você não vai escapar. Nós investimos demais em você. Numa dessas madrugadas, acordei com o quarto tomado por uma fumaça escura. No meio da fumaça estava o mesmo demônio que antes se apresentava como anjo de luz. Agora sua aparência era ainda mais monstruosa. Ele avançou sobre mim e disse: Você ousa me trair, Isaac? Eu te dei poder, riqueza, fama, e agora quer fugir? Você não pertence mais ao Altíssimo. Minha garganta travou. Eu sentia que seria sufocado. Mas naquele instante, Ruth entrou no quarto com a Bíblia aberta, começou a orar e a clamar com autoridade verdadeira. Não a autoridade de palco que eu exibia, mas a autoridade de quem está debaixo da graça de Deus. Ao ouvir a palavra sendo lida, o demônio gritou de ódio e recuou. A fumaça começou a sumir. Foi a primeira vitória real na batalha pela minha alma. A partir daquele dia, eu comecei a entender a gravidade de tudo. Comecei a buscar o pastor João, aquele que eu havia humilhado para pedir perdão. Ele me recebeu com lágrimas nos olhos e apenas disse: O verdadeiro arrependimento já é o início do milagre, Isaac. Ainda há tempo, mas o preço da minha queda foi alto. Minha igreja começou a ruir, discipulados inteiros se desfizeram. Priscila, minha seguidora fanática, se rebelou. Ela não aceitou minha confissão e me acusou de estar sendo atacado por demônios do engano, por abandonar o chamado. Muitos dos meus antigos seguidores disseram que eu havia enlouquecido. Alguns líderes que antes me bajulavam, agora me desprezavam. Eu deixei de ser o profeta das multidões e passei a ser chamado de traidor, herege, fraco na fé. Perdi dinheiro, perdi status, perdi a fama, mas aos poucos fui recuperando minha alma. O medo do inferno que vi era o que me impulsionava a me agarrar desesperadamente na misericórdia de Deus. Passei noites inteiras de joelhos, jejuando e lendo a palavra como nunca antes. Não para pregar, não para impressionar, mas apenas para tentar salvar o pouco que restava de mim. O inferno. Porém, ainda não havia desistido. A guerra espiritual estava longe de terminar. Eu estava apenas no início da verdadeira batalha pela minha libertação. As noites se tornaram campos de batalha. Eu mal conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, os rostos daqueles que eu havia enganado no púlpito me assombravam. Eu ouvia seus gritos, seus clamores de desespero, como se o inferno quisesse me lembrar a todo instante do sangue espiritual que havia em minhas mãos. Ruth permanecia firme ao meu lado, como uma verdadeira sentinela de oração. Ela passou a dormir de joelhos ao lado da cama, clamando por mim em lágrimas. Eu via o rosto dela inchado de tanto chorar, mas mesmo exausta,
sua fé não enfraquecia. Isaac, Deus ainda está lutando por você, ela dizia. O diabo quer sua alma, mas Jesus pagou um preço alto demais para te entregar assim. Mas o inferno não iria recuar facilmente. Os ataques começaram a atingir também a casa. As lâmpadas estouravam durante a madrugada. Objetos voavam sozinhos. As portas se abriam e fechavam violentamente. Era como se toda a casa estivesse possuída. Em uma madrugada, acordei com uma pressão insuportável sobre meu peito. Eu não conseguia respirar. Meus braços e pernas estavam paralisados. Na penumbra do quarto, vi várias figuras deformadas cercando a cama, sussurrando: "Você é nosso, sempre foi nosso. O Altíssimo já te rejeitou." Meus olhos se enchiam de lágrimas. Eu queria gritar, clamar, mas nenhum som saía da minha boca. Só o olhar desesperado de Ruth me dava forças. Mesmo vendo o sobrenatural acontecendo ao nosso redor, ela continuava orando em voz alta. "Satanás, solta a vida do meu marido. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo." Aquelas criaturas urravam com ódio. Os sussurros viravam gritos agudos. Algumas vozes diziam que iam levar a nossa filha, que nem havia nascido ainda, pois Ruth estava grávida de poucos meses. O ataque espiritual agora queria atingir não só a mim, mas a minha descendência. Foi então que, em meio ao desespero, decidi buscar ajuda fora do orgulho. Liguei para o pastor João no meio da madrugada. Eu não sabia o que dizer. Apenas chorei no telefone. Ele apenas respondeu: "Estou indo, meu filho." Em poucos minutos, ele chegou com 3 irmãos de oração. Todos homens simples, mas cheios da autoridade que vem do quebrantamento verdadeiro. Quando entraram na casa, o ambiente inteiro pareceu estremecer. "Aqui é território de Jesus Cristo", disse um deles com voz firme. As manifestações começaram imediatamente. As luzes piscavam, móveis se arrastavam, vozes demoníacas ecoavam pelas paredes. Ele nos pertence, ele vendeu a alma por glória, ele é nosso profeta. Durante horas, oramos e jejuamos. Os irmãos ungiram cada canto da casa com óleo. Os demônios gritavam, xingavam, expunham minhas obras ocultas diante de todos. Quantas vezes mentiu em meu nome, Isaac? Quantas vidas enganou? Quantas ofertas roubou, dizendo ser para o reino? Diga agora. Minhas pernas falharam. Eu desabei. No chão, tremendo, chorando convulsivamente. A vergonha era insuportável. O pastor João então se ajoelhou ao meu lado e falou com autoridade, mas com lágrimas nos olhos. "Confessa, Isaac, expulsa o orgulho de dentro de ti. Só assim o inimigo perderá o domínio." Em meio a soluços, confessei em voz alta, diante deles e diante de Deus. Eu pequei, enganei o povo, busquei glória para mim. Aceitei ofertas sujas, usei dons falsos. Perdoa-me, Senhor, salva minha alma, eu não quero o inferno. Foi como um terremoto espiritual. As vozes malignas gritaram alto, urrando como animais sendo arrastados. Aos poucos, o ar foi ficando mais leve, a pressão sumindo, as trevas recuando. O pastor João, com as mãos levantadas, declarou em voz firme: "A dívida foi cancelada pelo sangue do Cordeiro. Satanás, larga a vida deste homem." Naquele instante, senti um peso sobrenatural ser arrancado de dentro do meu peito. Chorei, como uma criança nos braços da minha esposa. Pela primeira vez em muito tempo, senti a verdadeira presença de Deus preenchendo aquele lugar. Mas eu sabia que a batalha ainda não tinha terminado. A libertação havia começado, mas os frutos do que eu plantei ainda precisavam ser colhidos.
Nos dias que se seguiram à minha libertação, comecei a enfrentar as consequências do meu próprio engano. Era como se Deus tivesse arrancado as vendas dos meus olhos e agora me obrigasse a encarar tudo que eu havia construído, ou melhor, destruído, com minhas próprias mãos. As notícias começaram a se espalhar. Em questão de dias, os escândalos tomaram conta das redes sociais. Vídeos antigos das minhas pregações falsas viralizaram. Pessoas que um dia me aplaudiram, agora me expunham publicamente, dizendo que haviam sido enganadas, que perderam fortunas com as ofertas proféticas que eu pedia. Priscila, minha antiga seguidora cega, foi uma das primeiras a se levantar contra mim. Ela fez vídeos nas redes sociais dizendo que eu havia me desviado, que estava sendo possuído por espíritos de confusão e que o diabo havia me enganado para me calar. Seus seguidores começaram a persegui-la ainda mais, defendendo-a como verdadeira herdeira do manto profético que eu havia abandonado. Outros líderes gospel que antes disputavam meu púlpito agora se afastavam. Alguns negavam qualquer ligação comigo. Eu me tornei um leproso espiritual dentro do meio religioso que tanto me exaltava. Minhas contas bancárias foram bloqueadas. Muitos processos judiciais surgiram por causa das ofertas milionárias que eu havia manipulado. Pessoas exigiam o dinheiro de volta. Me vi envolvido em dívidas impagáveis. Meus carros de luxo foram tomados. Minha mansão foi leiloada. Perdi tudo, mas estranhamente, no meio daquele deserto, senti algo que nunca havia sentido antes. Paz. Paz verdadeira. Paz de quem, mesmo na vergonha pública, sabia que havia sido alcançado pela misericórdia divina. Comecei a frequentar um pequeno grupo de oração, liderado pelo pastor João, em uma igreja simples e sem luxo, bem diferente das catedrais que eu frequentava. Ali, sentado num banco de madeira, ouvindo a palavra pura e simples, minhas lágrimas escorriam constantemente. As mensagens não falavam mais de prosperidade, nem de autoridade profética, mas de cruz, arrependimento e santidade. Palavras que eu mesmo já havia abandonado em nome do show espiritual. Com o tempo, algumas pessoas que também haviam sido enganadas começaram a me procurar. Muitos estavam feridos, alguns revoltados, outros com ódio de mim. Mas eu não tentava mais justificar nada. Eu apenas pedia perdão. Me perdoe. Eu fui um instrumento do engano. Hoje eu sei disso. Era o que eu dizia com a cabeça baixa enquanto minhas lágrimas caíam. Houve aqueles que, ao me ouvirem, também começaram a buscar libertação. O testemunho da minha queda serviu como alerta para outros que estavam indo pelo mesmo caminho, mas nem todos aceitaram. A maioria dos que amavam as falsas profecias preferiram seguir outros profetas, ainda mais escandalosos, que surgiram depois de mim. O mercado do engano continuava florescendo. Eu via os mesmos métodos sendo repetidos por novos nomes. O diabo, enquanto perdia a minha alma, ganhava outras que amavam o aplauso, a fama e o dinheiro fácil. Mas agora eu entendia algo profundo. O diabo não trabalha só com o pecado explícito. Ele adora vestir o pecado com a roupagem da religião, porque assim engana milhares dentro da própria igreja. Numa das minhas orações perguntei a Deus: por que o Senhor permitiu que eu fosse tão longe na mentira? E o Espírito sussurrou no meu coração: porque seu orgulho não permitiria ouvir antes. Te quebrei para te salvar. Foi nesse dia que finalmente entendi que o maior milagre de todos não foi eu ter sido um profeta conhecido.
O maior milagre foi Deus não ter desistido de mim no meio do inferno. Mas a luta ainda não havia terminado. O diabo, mesmo derrotado, tentaria uma última vez me arrastar de volta. Por um tempo, as coisas pareciam começar a se estabilizar. Eu já não tinha bens, mas pela primeira vez em muitos anos, tinha paz no coração. A comunhão com Deus começou a se tornar real, profunda, íntima. O orgulho que me guiava foi esmagado, e no lugar dele brotou uma humildade dolorosa, mas libertadora. Mas o inferno não se dá por vencido com facilidade. Numa madrugada, acordei com uma presença pesada no quarto. Não havia barulho, mas o ar estava denso, quase sólido. Senti aquela opressão familiar, como no início da minha queda. Ao abrir os olhos, vi novamente o anjo, agora em sua forma demoníaca completa. Suas asas corrompidas se arrastavam pelo chão e seus olhos brilhavam em vermelho vivo. Ele falou com ódio contido. Você conseguiu escapar uma vez, mas não pense que terminou, Isaac. O ministério do orgulho nunca morre. Eu posso te dar tudo de novo, muito mais do que antes. Meu corpo gelou. Mesmo liberto, meu coração ainda carregava cicatrizes daquela vaidade. A oferta foi tentadora. Ele sabia exatamente onde tocar. Se você voltar, darei templos ainda maiores, seguidores aos milhões, riqueza que você jamais sonhou. Seus inimigos se calarão. Basta que aceite. O púlpito ainda te espera. Ouvindo aquelas palavras, por um breve instante, senti a sedução daquele velho espírito. Por segundos, uma chama de ambição tentou reacender dentro de mim. Mas então, ouvi o choro baixinho de Ruth no outro cômodo, orando. Ouvi o barulho suave das páginas da Bíblia sendo folheadas pelo pastor João, que morava temporariamente conosco para nos ajudar na guerra espiritual. Lembrei do inferno, lembrei dos gritos, lembrei do preço que quase paguei. E naquele instante rompi em lágrimas e gritei em alta voz: eu rejeito, eu não pertenço mais a ti. O demônio rugiu como um animal ferido. As paredes tremeram, luzes piscaram. O chão pareceu vibrar debaixo de mim, mas continuei clamando: Jesus me libertou, o sangue do Cordeiro me lavou. Ruth entrou correndo, ajoelhou-se ao meu lado e juntos começamos a orar com fervor. As palavras saíam com força, não com o falso fogo que eu pregava antes, mas com o quebrantamento genuíno que brota do arrependimento verdadeiro. O demônio, agora enfurecido, tentou me lançar contra a parede, mas sua força já não tinha mais domínio. O pastor João entrou na sala segurando a Bíblia aberta e declarou em alta voz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A criatura gritou com um ódio indescritível: vocês perderam tudo, mas eu ganharei outros no seu lugar. E, num último urro, foi expulso da casa. A atmosfera mudou imediatamente. A paz sobrenatural voltou a invadir o ambiente. Naquele dia, entendi o maior segredo que o inferno esconde. O diabo não teme quem fala em línguas, nem quem profetiza, nem quem se exibe no altar. Ele teme o arrependimento sincero. Ele teme a humildade verdadeira. Ele teme quando alguém se prostra diante do Cordeiro e confessa seus pecados com o coração quebrantado. Daquele dia em diante, eu sabia que a batalha continuaria. Mas agora eu já não lutava mais com as armas do orgulho. Lutava com as armas da fé verdadeira. Com o passar dos meses, minha casa finalmente voltou a ser um lar de paz. As manifestações demoníacas cessaram.
As noites voltaram a ser tranquilas, mas dentro de mim ainda havia o peso do chamado que eu havia pervertido por tanto tempo. Agora, porém, não era mais um chamado de fama, poder ou status. Era um chamado para testemunhar o que o orgulho pode fazer com um homem, mesmo dentro da igreja. Ruth, com sua barriga já avançada, me acompanhava nas reuniões simples de oração. O bebê estava saudável. Era como se Deus estivesse nos mostrando que, apesar do caos que vivemos, Ele ainda nos dava a chance de recomeçar como família. O pastor João, sempre paciente, foi o instrumento de Deus para me conduzir nesse novo caminho. Isaac, ele me dizia: o maior ministério que você terá agora não será em cima de um palco, mas em testemunhar para quem está no mesmo caminho que você trilhou. Seu inferno servirá para alertar outros antes que sejam destruídos. Aos poucos, convites começaram a surgir. Não para pregar em grandes eventos, mas para dar testemunho em pequenas igrejas, em retiros, em grupos que buscavam santidade. No início, eu tremia ao subir para falar. Não havia aplausos, não havia fogos, não havia ofertas milionárias, mas havia choro, havia quebrantamento, havia libertação verdadeira. Muitos jovens pastores vinham até mim em segredo, confessando que também estavam sendo seduzidos pelo mesmo espírito de vaidade. Eu os ouvia, os aconselhava e os alertava com a autoridade de quem quase perdeu a alma por causa do próprio orgulho. Em um desses encontros, um jovem líder chamado Samuel se aproximou de mim após meu testemunho, com os olhos cheios de lágrimas. Pastor Isaac, eu ia pelo mesmo caminho. Suas palavras hoje me libertaram. Eu estava prestes a vender a minha alma em nome de um ministério grandioso. Hoje eu entendi o abismo que me aguardava. Ouvir aquilo me fazia chorar ainda mais. Cada pessoa que escapava era uma pequena vitória contra o inferno que um dia quase me tragou. Mas nem todos aceitavam a mensagem. Muitos dos que um dia me seguiram continuavam zombando, dizendo que eu tinha perdido a unção, que eu havia sido tomado por espírito de pobreza e religiosidade. Priscila, que agora se auto-intitulava profetisa do novo tempo, multiplicava seus seguidores nas redes sociais com cultos repletos de gritos, revelações inventadas e promessas de riquezas. Eu via que o mercado do engano continuava a crescer, mas minha luta já não era contra eles. Minha luta era para que, pelo menos, alguns pudessem abrir os olhos antes de ser tarde demais. Meu maior medo era que milhares continuavam caminhando cegamente rumo ao mesmo inferno que eu quase habitei eternamente. Porém, no fundo do meu coração, algo novo brotava. A certeza de que Deus ainda estava no controle e que, mesmo que eu fosse apenas uma pequena voz no meio de tantos falsos altares, essa voz ainda ecoaria no coração dos que quisessem ouvir. Numa das últimas madrugadas de oração, ajoelhado ao lado de Ruth e do pastor João, senti uma presença tão forte que comecei a chorar novamente. Mas dessa vez, não era o choro de medo, era gratidão. Senhor, eu orei. Não me deixe nunca mais ser grande. Me mantenha pequeno, me mantenha dependente de Ti, porque grande eu quase morri. Naquele momento, o Espírito Santo falou em meu coração com uma paz indescritível. Agora, enfim, você me pertence. Eu sabia que dali em diante começava uma nova história. Com o passar dos meses, o testemunho foi ganhando força, não porque eu buscasse, mas porque o próprio Espírito levava minha história até onde ela precisava chegar. Eu não tinha mais redes sociais,
não tinha marketing, não tinha mídia. Apenas levava minha Bíblia surrada e minha cicatriz aberta para quem quisesse ouvir. As igrejas humildes começaram a me chamar. Pequenas comunidades onde o povo se reunia em salões simples, sem holofotes nem câmeras, mas onde eu via a presença genuína de Deus. Cada vez que eu contava minha história, sentia o peso e a vergonha das minhas antigas pregações voltarem. Era como reviver o próprio inferno a cada testemunho. Mas Deus usava essa dor como arma para libertar outros. Em uma dessas viagens, recebi um convite inusitado. Uma conferência em uma cidade distante, organizada por um grupo de pastores sérios que lutavam contra o avanço dos falsos profetas. Aceitei o convite com temor e oração. Quando cheguei ao local, uma surpresa. Muitos dos líderes e jovens pastores presentes eram exatamente o tipo de pessoas que, anos atrás, me aplaudiam em grandes eventos. Eles agora estavam sedentos por ouvir a verdade. Naquela noite, quando comecei a falar, senti o peso do céu pairando sobre aquele lugar. Não havia música agitada, não havia gritos de multidão. Só um silêncio profundo enquanto eu expunha minha própria vergonha e o abismo de orgulho que quase consumiu minha alma. Contei detalhadamente sobre as visitas demoníacas, as profecias falsas, o dinheiro sujo, o pacto disfarçado de ministério. Contei sobre o inferno que vi, sobre os gritos, as correntes, os púlpitos rodeados por fogo e vermes. Muitos começaram a chorar em silêncio. Jovens líderes que estavam seduzidos pelo mesmo caminho que um dia trilhei, agora se quebrantavam ali mesmo. No meio do salão, um jovem pastor se levantou e gritou em prantos: Senhor, me livra antes que seja tarde demais. O ambiente foi tomado por um choro coletivo. Não era manipulação emocional como eu fazia antes. Era o Espírito quebrando corações. Naquela noite, dezenas se renderam de verdade. Líderes devolveram ofertas que haviam manipulado. Pastores confessaram pecados escondidos. Foi um culto sem espetáculo, mas onde o verdadeiro poder de Deus operou de maneira avassaladora. Quando voltei para casa naquela madrugada, orei longamente no quarto, já de joelhos, com Ruth e minha filhinha recém-nascida nos braços. Obrigado, Senhor, por ter me quebrado antes que fosse tarde demais. No meio da oração, senti novamente aquela presença mansa do Espírito Santo, que me acompanhava desde o dia da minha libertação. Não havia mais vozes demoníacas, não havia mais pesadelos, apenas a doce certeza de que mesmo depois de tanto horror, Deus ainda tinha um propósito com a minha vida. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, dormi em perfeita paz. Mas eu sabia que meu testemunho ainda precisaria alcançar muitos outros. Havia milhares lá fora, caminhando rumo ao mesmo abismo, iludidos pela mesma vaidade que quase me matou. E eu estava pronto para alertá-los, porque agora, finalmente, eu era de fato um servo de Cristo, e não mais um ator no palco da religião. Hoje, enquanto gravo este testemunho, não há mais púlpitos luxuosos, não há palcos iluminados, não há multidões gritando meu nome, não há ofertas, não há fama, não há status. Existe apenas a verdade nua da minha alma e o sangue de Cristo que me lavou da lama que eu mesmo me atirei. Sei que muitos que me ouvirão ainda irão me criticar. Alguns vão zombar, outros vão me acusar. Haverá quem diga que enlouqueci, que perdi a unção, que abandonei o chamado profético. Mas eu preciso deixar algo muito claro. Eu não perdi a unção. Eu fui finalmente liberto do engano.
Hoje, compreendo o quanto o orgulho espiritual é uma armadilha maligna dentro da própria igreja. Como o diabo adora usar a vaidade, o dinheiro e os dons para enlaçar homens e mulheres que pensam estar servindo a Deus, quando na verdade estão servindo a si mesmos. Eu não me tornei ateu, nem abandonei a fé. Pelo contrário, agora é que finalmente conheci o verdadeiro Cristo. Aquele que não divide sua glória com ninguém. Aquele que não se impressiona com multidões, mas sonda o coração quebrantado e contrito. Minha filha, fruto desse deserto, cresce agora em um lar de verdade. Ruth continua ao meu lado, firme, sendo para mim o maior exemplo de fé que já conheci. Ela nunca buscou fama, nunca subiu ao altar, nunca desejou títulos, mas foi sua intercessão, suas lágrimas e suas madrugadas de joelhos que no final me arrancaram das mãos do inferno. Hoje, quando oro, minhas palavras são simples, sem performance. Senhor, mantém-me pequeno. Tenho visto nesses últimos anos quantos ainda seguem sendo enganados. Púlpitos cheios, igrejas lotadas, shows gospel repletos de luzes e promessas. Vi apóstolos e profetas viajarem o mundo, pregando o mesmo engano que quase me matou. Mas sei também que Deus tem separado um pequeno remanescente. Homens e mulheres que rejeitam o espetáculo e escolhem o caminho estreito. São poucos, mas são verdadeiros. Meu testemunho não é popular. Ele não agrada o sistema religioso, não gera aplausos, mas gera temor, gera reflexão, gera quebrantamento e, acima de tudo, gera salvação. Eu vi o inferno, eu ouvi os gritos, eu senti o desespero. E se hoje eu estou livre, não foi porque eu mereci, foi porque Cristo me alcançou quando eu já estava sendo arrastado para o abismo. E a única glória que posso dar hoje é esta. Toda honra, toda glória e todo poder pertencem somente ao Cordeiro de Deus. Se minha queda servir para que alguém desperte antes de ser tarde demais, então todo esse sofrimento terá valido a pena. E se você que me ouve agora sente o orgulho crescendo no seu ministério, se sente a vaidade espiritual tomando conta, saiba, o mesmo inferno que me aguardava também espera por você. Mas o mesmo Cristo que me resgatou ainda estende a mão. Só depende de você. Vimos aí mais esse vídeo. Espero que os irmãos tenham sido edificados. Deixe seu pedido de oração aqui embaixo, deixe seu comentário, achando sua opinião, o que você acha desse vídeo. E eu vou estar agora orando, clamando pela tua vida. Satanás vai ter que bater em retirada e o nome do Senhor será glorificado e exaltado na tua vida, em nome de Jesus. Jeremias 33:3 vai dizer: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero orar pela tua vida, eu quero clamar. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu te agradecer por mais uma oportunidade, mais um dia a qual o Senhor nos concedeu, de nós estarmos aqui adorando e glorificando o teu santo nome. Perdoa, meu Pai, por atos, falhas, palavras, pensamentos, porque nós somos pecadores e nós falhamos, mas a tua graça e a tua misericórdia têm sido em nossas vidas. Pai Celeste, eu quero lhe entregar a vida de cada servo e serva tua, que vai ouvir e ver esta oração, a vida daqueles que deixaram seus pedidos de oração. Eu quero lhe entregar
tuas mãos nesta manhã. Vai entrando com providência, meu Pai. Quebra todo o laço do adversário, toda a seta do inimigo. Direto deste monte, meu Pai, aonde aqui eu estou gravando. A tua palavra diz no Salmo 121: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E eu creio nesta manhã que o Senhor já está operando milagres, operando maravilhas, operando, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aquilo que o Senhor quer fazer na vida dos teus filhos vai se cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A tua palavra diz em Lucas 1,37, porque para o Senhor nada é impossível. E eu te peço agora, meu Pai, vai operando, meu Pai, grandes coisas sobre a vida dos teus filhos. Não deixa eles caídos, não deixa, meu Pai, teus filhos ficarem derrotados, prostrados, desanimados, mas a tua graça e a tua misericórdia nos basta. Oh, Espírito Santo, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés, que nós vemos ser, meu Pai, mais do que abençoados, cheios, transformados pelo poder da tua palavra. Toma, meu Pai amado, a cada família, a cada casa, a cada lar, a cada pedido de oração, meu Pai, que foi feito, meu Pai amado, nos vídeos, Senhor amado. Entra com providência na vida dos teus filhos nesta hora. Quebra o laço, corta a lança, que nesta manhã todos os planos de Satanás venham ser frustrados e o teu nome venha ser glorificado, meu Pai, na vida de cada um. Eu não te peço prata, também não te peço ouro, mas o que eu te peço nesta manhã, que o Senhor venha nos envolver com a tua glória e com o teu poder. Veste o teu povo, meu Pai, não para nós cairmos, não para nós ficarmos derrotados, mas que nós viemos levantar e viemos reconhecer a tua glória e o teu poder se manifestando sobre nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, a tua graça nos consola, a tua graça, meu Pai, nos levanta e tem feito, meu Pai, grandes coisas sobre a minha vida e sobre a vida do teu servo. Venha cortar, meu Pai, toda a seta do adversário. Oh, Espírito Santo, todos os planos de Satanás, meu Pai, sejam frustrados na vida dos teus filhos agora. Deus Todo-Poderoso, eu sinto a tua presença neste lugar, a tua glória é manifesta, a tua glória é linda e é bela aqui, meu Pai, porque aonde o Senhor está, alguma coisa acontece, e Satanás nesta hora já foi frustrado, meu Pai, porque aonde há um clamor, Senhor amado, o Senhor tem operado maravilhas nas nossas vidas, e eu só tenho a agradecer e dizer: Yeshua e Amahashia, ora vem, Senhor Jesus, buscar o teu povo, a tua igreja. Deus Todo-Poderoso e de amor e bondade, que nesta hora o Senhor venha fazer o teu agir, o Senhor venha fazer o teu mover, o Senhor venha cortar, meu Pai, toda a seta do adversário, todo o mal venha ser quebrado nesta hora. Satanás e seus demônios, eles até se levantam, eles até dizem, meu Pai, que os teus filhos não vão ser vencedores, eles dizem, meu Pai, que teus filhos não vão conseguir se levantar, mas eu creio que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora, todo bloqueio mental, todo desânimo, toda seta, meu Pai amado, que tenta atrapalhar e frustrar os sonhos, os projetos dos teus filhos que estão aqui, meu Pai amado, neste vídeo, ouvindo esta oração, este clamor, que seja repreendido e jogado por terra. Deus Todo-Poderoso, eu creio e acredito que haverá uma, Senhor amado, virada sobrenatural, e aonde teus filhos estiverem, de Minas Gerais, Ceará, Fortaleza, Rio de Janeiro, Bahia, a cada um do estado, meu Pai, do Brasil e do mundo, vai receber agora, meu Pai, porção dobrada do teu Espírito, porção dobrada da tua graça, porção dobrada aonde teus filhos estiverem. O Senhor vai tocar do alto da cabeça a planta dos pés, a tua glória vai resplandecer, o teu Espírito Santo vai habitar. Oh, Espírito Santo, eu creio que agora vidas vão ser restauradas, pessoas
serão renovadas, levantadas, meu Pai, pelo poder da oração, pelo poder da Tua palavra. Em Teu nome o Senhor disse que expulsaremos demônios, em Teu nome faríamos, meu Pai, maravilhas, e eu creio que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, alguma coisa, meu Pai, vai acontecer através desta oração, alguma coisa vai acontecer através deste clamor, alguma coisa vai acontecer através desta súplica, Senhor. Eu não vim aqui à toa para orar neste monte pelos Teus filhos, eu não subi aqui neste lugar à toa, unicamente para me divertir ou para passar o tempo, mas eu subi com um propósito, e o propósito, meu Pai, é buscar a Tua face, o propósito é se entregar, meu Pai, 100%, o propósito, meu Pai, é estar, meu Pai amado, ligado, Senhor amado, 100% no céu e também na terra. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso, eu preciso de Ti, Teu povo precisa de Ti, a Tua igreja, meu Pai, anseia, meu Pai, pela Tua volta, como diz lá, meu Pai, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, vai dizer na Tua palavra: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a Tua coroa. A nossa coroa, meu Pai, o nosso galardão não é aqui na terra, porque estamos aqui na terra de passagem, o mundo já é do maligno, e o diabo, ele tem levado o máximo de almas para o inferno, mas eu creio que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda a artimanha do adversário, toda a seta enviada das profundezas do inferno nesta hora está sendo quebrada, queimada, aniquilada pelo poder da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu preciso, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso da Tua graça, eu preciso ser renovado, eu preciso ser cheio, eu preciso ser transformado, meu Pai, pelo poder, meu Pai amado, que há em Teu nome. Ó Senhor amado, nesta manhã, Deus Todo-Poderoso, nos faça, meu Pai amado, ser levantados, nos faça, meu Pai amado, ser, meu Pai amado, vitoriosos na Tua presença. É você, o Senhor, meu Pai, que pode fazer, é o Senhor, meu Pai, que pode nos livrar, é o Senhor, meu Pai, que nos levanta, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos ergue, é o Senhor, meu Pai, que faz, Senhor amado, derramar chuva de bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor é o pão que desceu do céu, o Senhor é a água da vida que nos sacia a nossa sede, que alimenta a nossa alma, que nos reveste, meu Pai, do Espírito Santo contra as astutas ciladas do adversário. A minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades que se levantam das profundezas do inferno. Por isso eu quero lhe pedir nesta hora, Deus Todo-Poderoso, aqui, meu Pai, não tem lugar para o inimigo operar, aqui não tem lugar, meu Pai, para o inimigo, meu Pai, fazer teus filhos de gato e sapato, mas aqui só tem lugar para um, que é a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, o Teu habitar, Senhor amado, natural é aqui no meu coração, e é no coração dos Teus filhos, e aonde estiver um fraco, triste, desanimado, precisando, meu Pai, de um revés, precisando, meu Pai amado, Senhor, ser levantados pela Tua graça, ser levantados pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai soprando com o Teu Espírito Santo agora, vai soprando com o Teu Espírito Santo agora, Deus Todo-Poderoso, aqui, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, é lugar de adoração, é lugar, Senhor amado, que nós buscamos, meu Pai amado, a Tua graça e o Teu poder sobre nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, nos livra, meu Pai, do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos, dos acidentes, que todo ataque, meu Pai, do adversário, enviada das profundezas do inferno, que seja repreendido e jogado por terra, que a Tua glória e o Teu poder venha nos revestir, meu Pai, e o Teu Espírito Santo venha nos usar, a cada pedido de oração, meu Pai, pedido de oração, meu Pai,
por casas, parentelas, por cada um, Senhor amado, nesta manhã, que seja, meu Pai amado, abençoado, que os teus filhos venham ser revestidos da tua graça e da tua misericórdia. Nos abençoa, meu Pai, derrama a tua glória sobre nós. São essas bênçãos, meu Pai, que eu te peço e já te agradeço, na certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Quando você dê seu like, se inscreve no canal YouTube, assim entende que você está gostando do vídeo. Indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Compartilhe o nosso vídeo aí no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para outras pessoas entrar aqui e ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. A Bíblia diz que grandes coisas já fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmo de número 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então vamos ficar unidos contra os principados e potestades que se levantam das profundezas do inferno, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas. Fui, até a próxima, irmãos.